empreendedores que estavam fazendo projetos sólidos veem os valores de equity, de fato, corrigir, né? Então, tem casos, né, de coisas que são reais e são necessárias, a gente vai continuar precisando consumir. Estava um pouco desequilibrado, então, um empreendedor com muito poder na mesa, um investidor com pouco, né? Então, valuations esticados, subindo cada vez mais. Né? Então, a gente vê uma correção de valor, né, de preço por ação de muitas empresas que estavam muito esticadas. Isso é saudável. A gente vê muitas dessas empresas crescendo, né? Então, você comparar quanto elas faturavam no passado para quanto elas estão faturando esse ano, você vê empresas crescendo. Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Existem 3 valores confucionistas que conversam muito com esse mundo melhor que todo mundo quer viver: sabedoria, prosperidade e longevidade. São valores que eu acho que conversam no mundo de inovações constantes, disrupções, inteligência artificial, machine learning, novos paradigmas de investimentos, crises econômicas, crises ambientais, de todas as naturezas, onde os verdadeiros players de sucesso, a nova cultura, a nova economia, vai passar de fato por esse filtro de quem está preparado para enfrentar esses desafios, para caminhar esse caminho, alinhando finanças, né, viabilidade econômica, soluções que funcionam e um compromisso real com a ética e com o futuro melhor que todos queremos e merecemos. Então, para falar sobre isso, eu tenho um grande prazer de apresentar o Rodrigo Monteiro. Ele é o General Partner da Our Crowd, que é uma plataforma de investimentos alternativos incrivelmente focada em inovação. É um fundo, uma plataforma com muitos ativos sob gestão, com diversas teses de investimentos. A gente vai falar sobre isso, sobre quais são essas teses, qual que é a história da Our Crowd, quais são os desafios que ela resolve e e como é que tudo isso está contribuindo para esse futuro melhor. Né? Então, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui e eu tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito interessante. Não, obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui. Show de bola. Cara, Rodrigo, então a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Conta um pouquinho de você, da sua história. Quem é o Rodrigo e depois a gente fala um pouquinho da Our Crowd. Eu cresci no estado do Rio, primeiro no interior até meus 12 anos. Me mudei para o Rio de Janeiro. Me formei em administração, uma família, enfim, empresária, fazia projetos, né, linkados à indústria e outros setores. Então, sempre cresci muito envolvido com um olhar assim, de novos negócios, o que né, existe no mundo que está sendo produzido, construído. Né? Eu cresci perto de um chão de fábrica, inclusive, na minha adolescência. E é isso. Então, estou em São Paulo hoje, de 10 anos para cá, muito focado em transformações de tecnologia. Virei sócio de Our Crowd 5 anos atrás. Tive o prazer de tomar a decisão de ir para Israel, sem conhecer o país, mas já entendendo o que eu ia encontrar lá. Aí, a convite do próprio fundador, né, de Our Crowd, o John Medved, me chamou para virar um parceiro, sócio, e desenvolver um pouco o trabalho da empresa aqui no Brasil, no caso aqui mais institucional, né, falar com instituições diversas e expor o que a gente faz, né, para investidores e parceiros. E a gente estava falando, né? Então a Our Crowd, ela nasceu em Israel, né? Nasceu em Israel. O John é um empreendedor de tech, enfim, há 40 anos, chegou a criar empresas que viraram empresas públicas no mercado de Nova York, e aí depois passou para o outro lado da mesa, que seria desenvolver um VC para investimento em estágio bem inicial. Foi uma jornada anterior a essa de Our Crowd. E ele funda depois a Our Crowd em 2013. É um business que você precisa ter, né, um time altamente qualificado para fazer as análises, você precisa ter alcance a esses negócios, né? Qualquer israelense que seja muito atuante, como o país é muito pequeno
e muito denso, você tem assim um radar muito amplo, né? Então, a gente, desde o início, conseguindo detectar bons negócios, atuando muito localmente, né? Investindo sempre em empresas em que estão criando tecnologias proprietárias, tecnologias de transformação mais radical. E à medida do tempo, né, esse time, essa empresa foi expandindo pelo mundo, né? Então, hoje a gente tem escritório em 13 países, um deles é São Paulo. Eu toco aqui com o meu time no escritório de São Paulo. A maior parte das empresas que a gente investe são empresas israelenses, americanas, europeias, né? E são 3 polos assim que estão desenvolvendo, então são 3 macro-geografias que estão desenvolvendo grande parte dessas inovações. A gente acaba não atuando tanto em Ásia, né? Mas seriam nessas 3 principalmente. Interessante. E é interessante, bom, você fala Israel, né? Eu não, o que me ocorre quando eu escuto Israel é justamente esse pioneirismo em cibersegurança, em alta tecnologia, que eu sei que também que é uma das Perfeito. teses grandes de investimento da Our Crowd, né? De Sim. cibersegurança. A gente é uma plataforma de investimentos que a gente faz negócios sob demanda, então a gente cria oportunidades para os nossos investidores entrarem em empresas, né, específicas, em um negócio específico, e a gente faz as teses de fundos também, né? Então a gente já investiu em mais de 330 empresas, sendo que um pouco mais de 30 em cyber. Então a gente entende que dá para montar um portfólio de cyber, fazer um fundo, tem cliente que prefere comprar uma cesta de investimentos versus fazer um. Já é um país que incrivelmente recebe, ou recebeu, né, vamos falar aqui de um dado mais preciso, 2021, próximo a 41% de todo o capital global que foi investido via venture capital, nesse modelo e formato de investimento, foi para Israel, ou seja, 41 centavos de cada dólar investido no mundo foi para lá. Eles têm uma fundação bem interessante o governo desenvolve, o exército, né, a parte de defesa militar, desenvolvem recursos cibernéticos, né, diversos, e à medida em que não existe um risco para o próprio país que aquela tecnologia nova vire, né, uma tecnologia de uso civil, né, eles fazem isso imediatamente. Então, como que você pega a inteligência, né, capital, né, do taxpayer money, né, capital, né, do Do contribuinte contribuinte. ali, e é investido numa parte em que parece que não faz sentido, às vezes, para muitos da população, né? Vamos investir em defesa, né? Para quê, né? E aí você conseguir pegar esse gasto, né, esse investimento, e alocar ele para o mercado civil e transformar isso em negócios, né, é o que fez Israel virar uma das maiores potências de cibersegurança do mundo, E né? isso deságua para o mundo inteiro, porque aí passa a exportar toda essa tecnologia também, né? Sim, perfeito. Então, cyber é uma questão que não é nova, né? Assim, tem um caso muito clássico, acho que o primeiro caso mais emblemático de fraude, intercepção de informação, né? Foi dentro do sistema de informação francês, em que você tinha torres espalhadas pelo país, cada uma a cada 50 quilômetros de distância, 30, variando um pouco, mas, né, espalhadas. Agora você conseguiria, então, enviar uma mensagem de Paris ali até Lyon ou para Bordeaux, em regiões diferentes da França, a informação chegava, né, em algumas horas, né? E aí você tinha códigos que estavam correlacionados a letras, e você fazendo a manipulação de uma sequência dos códigos de uma forma organizada, você transmitia essa informação. Já era um princípio da criptografia isso Então, daí? seria exatamente esse que é o ponto que eu estou tentando te explicar aqui, que seria uma forma de você criptografar a informação para ela ser, né, decodificada em uma outra região.
E aí teve um caso clássico de um grupo de franceses que conseguiu, de alguma maneira, burlar esse sistema, né? E agora eles conseguiriam extrair parte da informação e também enviar mensagens no meio do sistema sem serem permitidos, né? Estarem ali, usar aquilo. Bom, Sim. chegou uma hora que deu zebra, foram pegos, né? Então esse acho que aconteceu por volta de 1860. 1860? Caramba. E ali foi o final desse sistema de informação que durou algumas décadas até. Era bem funcional, né? Então a gente pode voltar lá atrás, assim, como exemplos em que já existiam de quebra de sistema, né? A gente pode chamar isso de cyber attack, né? Um ataque cibernético. Acho que sim, na minha opinião, né? Acho que o mundo tecnológico e o biológico ele está fundamentado em troca de informação, né? Então isso foi um ataque. E, enfim, a gente não vou voltar assim a história toda, né? Tem vários casos clássicos ao longo de décadas que viram emblemáticos, né? É sempre uma corrida de defesa, né? Então a gente cria uma nova forma de se defender, cria-se uma outra forma de atacar e assim a gente vai sempre tentando avançar. Algumas coisas a defesa avança na frente, outras o ataque. Então um exemplo muito Que aí interessante. deve ter uma distinção, né, entre o preventivo e o reativo. Sim, o preventivo nem sempre consegue prever, né, tudo que poderia, todos os pontos de ataque, né, falhas que podem ter no sistema. Enfim, os hackers estão sempre atrás disso. Durante a pandemia, né, esse é um ponto interessante que eu queria colocar, teve uma velocidade de adoção de múltiplas coisas em tecnologia em que acelerou a nossa digitalização, né? Então, se você pensar como trajetória, sempre que tiver um pique de digitalização, por alguma razão qualquer, a vulnerabilidade ela vem junto ali na hora, né? Então, a gente viveu períodos em que foram um pouquinho instáveis de cibersegurança. As notícias não param, né? Parece que é um problema que não vai acabar nunca, né? Eu sou um pouco descrente em quanto mais a coisa piora, mais eu acho que vai piorar e assim por diante, sabe? Então, se eu estou, né, num ambiente em que cada vez mais tem ataques, não acho que o mundo vai acabar com ataques cibernéticos, né? Acho que isso são ciclos, né? Então, enfim... Mas é o que você falou, a tecnologia evolui, a tecnologia, os ataques aumentam também. E com a interconectividade de tudo, pega Internet of Things, IoT Sim. da vida, o celular que acende o fogão, que liga o carro e tal, são essas interfaces que cada vez mais são pontes ali que tem espacinho para o hacker entrar, né? Isso. E pensando em setores mais sensíveis, né? Saúde, defesa, bancos, assim, a gente pode falar de potenciais riscos bilionários. Eu estava vendo outro dia, inclusive, que seguradoras estão aumentando muito os prêmios de seguro relacionados a cyberataque, porque entrou numa grande empresa ali, sei lá, uma empresa que lida com dados de muitas pessoas, por exemplo, seja consumo, varejo, finanças, banco, tal, não importa. Uma vez lá dentro, putz, o estrago pode ser gigantesco, né? Sim. Pedido de resgate, vai que consiga. Às vezes, dependendo do negócio, pode até desmanchar o negócio. Não, perfeito. Mas eu também acho que a gente não vai deixar de desenvolver novos aparelhos que estarão ligados à nuvem e tudo isso. Sim. Porque tem o risco da gente errar no meio do caminho, né? E ter um ataque, né? Então, esse que eu acho que é o desafio de muitas das novas tecnologias que estão por vir, né? Se a gente falar um pouco mais para frente, né? Linkar o cérebro com a nuvem, e como que você liga o cérebro com a nuvem de uma forma em que você tem segurança para, né, não entrarem nesse fluxo de dados de uma forma indesejável, né? Não é tão simples, né? Carros autônomos, né? Tudo que tiver autonomia, né?
a gente vai ver uma explosão de coisas em que são devices, né? Aparelhos diversos que eles estão no que a gente chama de computação na ponta, né? Então você tinha os supercomputadores lá atrás, na década de 60, antes dos PCs, né? E você comprava, né, aquele processamento. Depois a gente viu isso ser fragmentado no seu pessoal, o seu microcomputador na tua casa, né? Isso foi conectado à rede. Surge o modelo de negócio de nuvem, processamento na nuvem, né? Então a gente pega, né, e pede para o nosso celular uma direção num aplicativo qualquer para você chegar de um ponto A a um ponto B, né? Aquele comando vai para a nuvem, calcula essa melhor rota, volta para o seu celular e a informação está ali pronta agora para você usá-la, né? E agora a gente começa a ver de novo, né, por causa de mudanças de microprocessadores e tecnologia, a gente começa a ver a internet voltar, quer dizer, desculpa, o processamento computacional começar a voltar para a ponta, né? É o que a gente chama em inglês de edge computing ou computação na ponta em português, né? E você diz a computação no device mesmo, né? Exato. Então, imagina regiões remotas em que você queira conectar todos os seus sensores de irrigação, você trabalha no agro, né, e processamentos de imagem para diversas observações que você queira, né, níveis de observância que você queira acompanhar do teu processo de plantio ou colheita, e você agora precisa processar aquilo na própria ponta para ter talvez um tipo de reação em que, se você depende da nuvem, você não consegue uma comunicação com uma frequência maior em que você possa mudar, né, qualquer comando ali, qualquer mudança de rota, né? Sim. Então, para simplificar, você tem o acesso, né, à nuvem através de, enfim, pode ser 5G que está vindo aí, né? Agora você tem um gargalo, uma banda melhor, um gargalo menor de informação. Você pode explorar mais informação na ponta, porque, né, a transmissão também, a banda aumentou, né? Então isso está vindo via 5G e isso está vindo via satélites, né? Mas, de fato, quanto mais aparelhos existirem processando a informação na ponta, o risco de cibersegurança vai também para um outro patamar, né? A gente vai ver uma explosão de trilhões de aparelhos em sei lá quantos anos, 10 anos, aí, 8. Eu posso estar falando bobagem, eu estava vendo ontem um vídeo sobre isso, sobre IoT. Não sei se é 8 ou 80, acho que são 80. Hoje existem coisas como 20 bilhões de devices, né, de aparelhos já interconectados. A expectativa até 2025, agora, é 80 bilhões de devices, né? Então imagina a escalada que esse negócio não vai ter. Muito legal. Eu acho que também vale uma conversa. A gente está falando de cibersegurança aqui, né? Mas eu queria entender um pouquinho também o modelo de negócios da Our Crowd, né? Porque crowd, né? Sim. Público, né? Coisa do coletivo, né? Então, intuitivamente a gente pensa no equity crowdfunding, por exemplo, né? Mas não é bem assim que funciona a Our Crowd. Eu queria entender qual que é essa diferença entre uma plataforma de investimentos alternativos e um equity crowdfunding tradicional. Então, perfeito. A gente é um equity crowdfunding por origem, né? A gente nasce a partir da lei americana Jobs Act, que é uma regra muito bem fundamentada para atrair mais capital para empresas que estão nascendo, crescendo, né? A gente tentou fazer algo similar aqui com a 588, é uma boa lei, é um bom projeto. Tem bastante para ser lapidado e melhorar. E a gente acaba... A gente desenvolveu um sistema de software, a gente tem uma plataforma digital para colocar clientes, né, dentro
da plataforma, registrar eles, fazer todo o processo que você precisa fazer para qualificar pessoas a poder ser um investidor, né? A gente tem toda a automação feita em cima de todas as ofertas, os processos que a gente precisa fazer internos de back-office para ter todos esses dados, né? Enfim, relatórios exigidos por regulador, né? Atendimento a cliente mesmo, né? Como a gente quer fazer. Então, por a gente ter feito muita automação, a gente passou a ser uma plataforma no sentido de que não só ofertamos os nossos deals proprietários, as oportunidades que nós mesmos trazemos, como também as de terceiros, né? Então, a gente distribui fundo de terceiros na plataforma, a gente tem teses proprietárias nossas, uma é essa de cibersegurança, né? E a gente consegue dar oportunidade para o investidor, para ele investir numa empresa específica de um setor em que a gente acredita que seja interessante, né? Como oportunidade de negócio. Acho A que isso que é fortaleza legal, do né? Pode crowd ser tanto uma então, empresa específica como uma tese, né? e aí a história do nome, o crowd, né? Ele vem muito originado na forma em que a gente desenhou, né, o modelo, que você consegue investir com um cheque muito menor do que a média, do que empresas de venture capital, gestoras, conseguem oferecer. O modelo tradicional eu vou ter poucos investidores, poucos LPs que chama, né? E, enfim, eu consigo fazer essa captação de uma forma um pouco mais manual, né? Sem nenhum tipo de tecnologia, ou com pouco, né? Somente para controle ali. A gente não, a gente fez um modelo em que a gente consegue escalar, né, absurdamente o volume de clientes que a gente consegue atender. Nossa ideia é dar mais acesso a investidores que deveriam ou poderiam estar investindo em tecnologia e não fazem porque os cheques mínimos das gestoras de alta qualidade, né, acabam sendo muito grandes, né, às vezes em milhões de dólares, né? Então, para você conseguir pegar parte do seu capital, né, se você não é da área, assim, não trabalha só com isso, e você quer investir um pouco na categoria, a conta fica um pouco ruim, né? Para você pegar o que seria 2% do seu patrimônio, né, e investir em venture, né? Que é um pouco que a turma recomenda num standard bem padrão básico, assim, né? Para você começar, pelo menos, né? E não, a gente, na verdade, democratizou, né, esse acesso. A pessoa pode investir um mínimo de $50.000 e ela tem acesso a um dos fundos, né? Então, essa é uma das grandes diferenças do nosso modelo para o que é um modelo normal, né? Todos os outros conseguem fazer isso, mas não optaram por ir nessa direção. A gente tem visto recentemente duas demandas, enfim, cada vez maiores. Uma é a liquidez, né? Então, algumas dessas empresas em que sempre tiveram fundos mais fechados estão tendo uma tendência a criar um tipo de fundo, né, que mesmo que o prazo dele seja longo, você tenha alguma liquidez, né, desde 12 meses pós-investir, coisas assim, tanto quanto cheques mínimos caindo com empresas em que, né, passam em uma direção de automatizar o seu back-office para poder ter o mesmo esforço, né, mesmo trabalho, mas atender agora um público em que ele antes não tinha acesso a esses investimentos. Como é que funciona a liquidez se a gente está falando de um investimento em equity? Sim. E se não tem uma saída? Que tipo de liquidez é essa? Sim. Bom, aí são modelos que a turma faz, né? A gente tem visto isso com empresas de private equity, a gente tem visto isso com alguns outros modelos de negócio. Um modelo mais tradicional é você pegar uma parcela do que seria esse investimento e essa tese e correlacionar com algum ETF, algum fundo líquido, né, algum tipo de Aí você substitui o stake daquele investidor financeiro. por uma cota de um ETF. Você tem um ciclo de desinvestimento clássico que ocorre, ele culmina muito no quinto a sétimo ano, sei lá, quarto a sexto,
num ciclo de 10 anos de um fundo de VC. Se você investe, né, parte desse fundo num tipo de produto financeiro que ele tem liquidez, né, você consegue correlacionar, né, o momento, ou seja, vamos investir num ETF de tecnologia que tem a ver, né, o mais correlacionado possível com o que a gente já faz, mas aí pegando uma cesta ali entre líquido e ilíquido, né? E aí dá para fazer uma modelagem que você passa a poder oferecer um percentual de liquidez do total investido a partir de um período de carência, né? Interessante isso. É bem legal. E quais são? 2 bi, 2 bi e meio A gente está com 2,5. 2,5 de dólar sob gestão. E a gente está falando bastante de cyber aqui, mas conta um pouquinho sobre quais são outras teses grandes lá dentro da OurCrowd. Olha, a gente é agnóstico, a gente gosta bastante de teses que tenham assim impacto real na vida das pessoas, né? Tecnologia disruptiva mesmo, assim. Então vou tentar pegar 3 aqui, umas um pouco mais não normais e outras mais óbvias, né? Então vou começar pela mais óbvia, né? Mais óbvia é o que vem em computação por aí, né? Então a gente está saindo de um período, né, de computação clássica para computação quântica. Né? Tem gente que acha que isso vai demorar mais 10 anos, tem gente que acha que a definição da computação quântica que tem rodando já mas sem querer, né, entrar em qual linha que a gente vai adotar, né? O fato é que já tem computadores aí com 5.000, 8.000 qubits rodando, né? Isso é uma potência já muito maior do que o que a gente vê hoje. Isso volta a um assunto de criptografia e senhas e tudo isso, né? Mas o fato é que tem um outro lado maravilhoso, que é a gente trabalhar um nível de matemática em que hoje a gente não consegue nem imaginar, né? Entrar num ambiente de abundância de cálculos, de abundância matemática. Essa é uma tese que eu gosto muito. A gente investiu numa empresa finlandesa. Isso é um produto que ele é tão potente em que os reguladores acabaram colocando, listando como potencial arma de guerra, né? Algo que aconteceu com as turbinas lá atrás, né? Então Boeing passou por isso, uma fase em que você tinha o primeiro fronte a linha de frente, né, de guerra, ela passou a ser aérea, né? Na hora que a gente começou a poder voar com aviões em que performavam, né, com muita velocidade, isso vira um risco de defesa caso um outro país também, né, tenha aquela tecnologia. Isso não é novo, esse equilíbrio de forças, né? Tem gente que acha que sumiu, eu realmente acho que não sumiu. O que sumiu ou não sumiu? Um O risco? ambiente em que a gente anula a possibilidade de guerra, entende? Eu acho que talvez isso seja um pouco utópico, é o que eu desejo, acho que é o que você deseja, é o que todo mundo deseja, mas eu não sei o quanto isso é humano, não ter guerra, né? Então, essa parte de computação quântica, ela de fato é um momento em que a gente passa a ter, né, níveis de acesso de cálculos que a gente hoje não tem, né? Então, na hora que a gente hoje está muito... a gente questiona muito, a gente vê muitas notícias sobre OpenAI e ChatGPT, né? E como que, enfim, isso já é uma revolução. Sim, e esses programas, eles fazem, às vezes, a gente achar que a gente está falando com um humano, apesar de não ser, né? Mas parece que eles são muito ruins em matemática ainda. Se você perguntar para qualquer um desses programas de inteligência artificial generativa, eles vão ser bem ruins em matemática ainda. Então,
tem um lado assim que a gente não está usando de automação de AI com matemática, em que certamente quando a gente viver esse ambiente de computação quântica, vai ser Tem um salto assim. vai ser um salto. Você acha que isso conversa com a tal da singularidade? Isso conversa sim com a tal da singularidade. Isso conversa com o ponto em que a gente atinge o que o pessoal chama de AGI, seria Artificial General Intelligence. Então, talvez na hora que esses programas comecem a fazer bons cálculos matemáticos, é um sinal que a gente está perto de, né? Sim. Enfim, a gente pode derivar para um outro lado aí depois, mas só te respondendo, a gente fala de empresas em que a gente investe, em que são, né, interessantes e mais inovadoras. Então, eu falei de computação quântica. Uma outra que é super interessante, tem a ver com biologia, né, biotech, tecnologia ligada à ciência e vida, né, vida biológica. Então, o pessoal está se propondo a trazer de volta várias espécies que já sumiram do mapa. Mas dá para trazer dinossauro também? Pois é. Imagina, Acho que reproduziram almôndegas outro dia. Tiranossauro Rex no meio de São Paulo, né? Eu acho que reproduziram almôndegas outro dia, de mamutes, sei lá, foi um negócio desse. Mas, enfim, o fato é que tem um pessoal de uma empresa chamada Colossus, eles, de fato, vão começar a se propor a cumprir esse papel, né? Então, a tese é muito, olha, a gente tirou já a vida de vários animais em que eles poderiam estar andando conosco, né? Então, um deles é o próprio mamute. Eles argumentam que ali foi um problema de caça. O bicho não sumiu porque a não natureza... foi meteoro, nada. Foi... Não foi um meteoro, foi o nosso meteoro. A lança. Então, enfim, tem um trabalho maravilhoso em que, olhando para frente, quais as espécies que podem sumir, em que empresas como essa não permitirão, né, irão salvar, né? Então, esse lado eu acho até mais interessante do que o que já ficou para trás. É o que está aqui, né, com algum risco de sumir do mapa, e a gente vai certificar que tem um modelo para a gente reproduzir em escala, com mais eficiência. Porque a biodiversidade ela é uma cadeia, é uma relação de espécies e tal, que às vezes se some uma espécie, não é só aquela espécie, você tirou ou um predador ou uma presa de uma outra espécie, que às vezes você pode comprometer. Então tem que haver essa reposição para manter as cadeias alimentares em pé, né? Perfeito. Essa acho super interessante. Ela tem um plano que eles falam que eles querem fazer um parque nacional lá na Sibéria, cheio de mamutes andando. Se isso acontecer, eu vou comprar uma passagem e vou para lá. Eu vou estar lá também. Eu gostaria de ver isso. O mamute era bem maior que o elefante, não era? Muito, muito. Mas, enfim. Um outro caso que eu acho super interessante. Vamos ver. Vamos ver, mas... caso muito interessante. Assim. Então, cada vez mais a gente está mirando na Lua, né? Então, tem uma empresa que a gente investiu em que ela se propõe a fabricar oxigênio na Lua, né? Então, servir as empresas que lá instalarem bases lunares, alguém vai precisar produzir oxigênio, né? Então, essa empresa se propõe a isso. O interessante é que aí eles miram na Lua e acertam nas minas, né? Porque no processo para você tirar o oxigênio de minerais, que é o processo que eles estão mirando, né? Que eles estão buscando serem bem-sucedidos na Lua, você acaba podendo usar em minas na Terra, né? Então, uma das partes do processo para você minerar é você sim usar algumas reações químicas em que compõem uma mistura de você processar o próprio gás que está ali dentro, para que você consiga separar, né, o que tem de qualidade naquele mineral, né, e o que não tem de qualidade, você transforma aquilo em dejetos, né,
Então, é muito interessante ver como que tem uma correlação em empresas que às vezes estão se propondo a fazerem coisas super futurísticas e a gente acaba conseguindo usar, né, em modelos de negócios tradicionais que hoje existem. Então, vão usar isso para reduzir energia em mineração, diminuir a camada, a pegada de carbono, né, ser uma pegada menor, menos agressiva. Então, são realmente assim empresas que causam impactos transformadores, né? Então, deixa eu aproveitar esse gancho, fazer uma pergunta. Tá. A gente está falando sobre assim, soluções, coisas realmente bem avant-garde, assim, né? Coisa bem de disrupção. Oxigênio na Lua, computador quântico, biotecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo o tal do inverno dos VCs aí, né? Perfeito. Crise, secou, né? Como é que você enxerga esse momento que a gente vive, esse inverno? Como é que esse inverno, como você enxerga ele conversando com a indústria de VC no curto prazo, no médio prazo e como é que isso está conversando com os valuations aí das potenciais investidas, retorno para o investidor, toda a questão de liquidez que a gente falou, Sim. o funding para financiar novas tecnologias. Como é que você vê esse inverno aí permeando a indústria? Perfeito. Eu vejo com muita alegria, assim, a gente recuperou muita sanidade, né? Então, acho que Talvez exagerado, né? qualquer momento em que você acha que sanidade voltou para a mesa é porque, enfim, o futuro próximo tende a ser mais fácil para navegar. Quando eu falo isso, eu falo no seguinte sentido. Tem muita empresa em que surge com propostas de valor em que ela pode ser necessária para a nossa vida ou ela pode ser não necessária, mas as pessoas querem, né? Então não é alguma coisa em que seja fundamental para a gente acordar no dia seguinte. Essa segunda parte, ela é mais frágil, né? Então tem muita coisa que surge com euforia, né? Todo mundo fica curioso, a gente coloca isso com uma narrativa que transforma o consumo daquela coisa em algo extraordinário. O tempo passa, todo mundo olha para o lado e fala, olha, isso aqui não, de fato não trazia tanto valor para a minha vida. Então essas febres somem um pouco. Empreendedores que estavam fazendo projetos sólidos veem os valores de equity de fato corrigir, né? Então tem casos, né, de coisas que são reais e são necessárias, a gente vai continuar precisando consumir. Estava um pouco desequilibrado, então um empreendedor com muito poder na mesa, um investidor com pouco, né? Então, valuations esticados subindo cada vez mais. Né? Então a gente vê uma correção de valor, né, de preço por ação de muitas empresas que estavam muito esticadas. Isso é saudável. A gente vê muitas dessas empresas crescendo, né? Então você comparar quanto elas faturavam no passado para quanto elas estão faturando esse ano, você vê empresas crescendo. E aí você tem os mega trends, que são um grupo de empresas menor, em que mesmo com com esse inverno, com essa mudança do custo de capital, com essa reorganização de o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar em múltiplo de receita, né, os investidores, ou, né, múltiplo de EBITDA, a gente acabou vendo poucos exemplos, mas sim, tem exemplos de empresas que seguem fazendo funding maiores, seguem valorizando suas empresas. Tem um case clássico que é bem polêmico em termos de setor, né, que é defesa, né? Se você olhar para a defesa hoje em dia, a maior parte dessas empresas elas têm se valorizado nos últimos 3 anos, né? Sim. Tem uma empresa chamada Andrew, quem criou foi Palmer Luckey, o mesmo fundador e criador de Oculus Rift, que era aquela empresa em que o Facebook compra, né, os famosos óculos, né? Do metaverso? Ou outro óculos? Sim, óculos. O óculos do...
Isso. VRSet, né? Então, ele saiu do Facebook e montou uma empresa de defesa. A empresa dele captou 1,5 bi no ano passado. Está valorizado a 8 bilhões de dólares. Veio de um valuation de 1,5, se eu não me engano, ou 2 ponto alguma coisa. Então, assim, em resumo, né, subindo o valor da empresa, subindo a quantidade de captação, é um mega trend. Nesse caso específico, não, mas pode ser uma tendência para a próxima década, dependendo do que ocorrer, né? Então, tudo que está ligado a tendências que são macro e são empresas muito relevantes, elas seguem firmes e fortes. É um pouco surpreendente até. Tem um critério mais refinado, então, e também contextualizado no plano até geopolítico, né? Porque se tem uma empresa que migrou para a área de defesa, a gente está falando de defesa, né? Então, na verdade, não migrou, ele fundou uma empresa do zero. Ele fundou uma empresa, perdão. Exato. E aí, então, é uma empresa fundada nessa área que conversa com o momento onde a gente vive atualmente uma guerra de fato acontecendo física. Sim, Ucrânia, existe um risco lá no Mar do Sul da China, uma tensão ali. Existem tecnologias robóticas que estão sendo desenvolvidas para você precisar de menos soldado no campo de batalha, por exemplo. Eu, sim, sem entender nada do assunto, um set dessa natureza, para mim, remeteria esse tipo de conectividade, né? Que até me leva para um ponto que eu queria te perguntar sobre o AGI, né? O Artificial General Intelligence. É que nem a faca, né? A faca dá para passar manteiga no pão ou matar uma pessoa, né? Então, ela tem as suas vantagens, como, por exemplo, para uma sofisticação de cibersegurança, mas também expõe vulnerabilidades, né? Inclusive, eu vi recentemente o head, né, do Fórum Econômico Mundial alertando sobre a iminência de um potencial, mas quando fala que é a iminência, potencial, a gente já fica meio assim, né? De um cyber-ataque sistêmico, assim, um negócio que vai tirar o hospital do ar, pessoal que está em oxigênio vai perder acesso ao oxigênio, planta de hidrelétrica vai parar de funcionar. Risco, tudo um risco, né? Mas faz sentido se você parar para pensar na interconectividade de tudo, né? Então a pergunta que me ocorre é, se estamos vivendo o inverno e secou, beleza, está direcionando para teses mais coerentes com o momento. Mas, dada a velocidade de evolução da tecnologia, a complexidade da tecnologia, só esses investimentos melhor alocados vão ser suficientes para mitigar um risco dessa magnitude, de um hack sistêmico do negócio? Não sei se eu me fiz entender. Foi bem claro e simples. Eu não acredito justamente no que eu estava falando antes, assim, que se algo está piorando, vai continuar piorando e aí a gente tende a achar que vai dobrar a pior, sabe? É um efeito quase que de bola de neve, assim, que você acha que nunca vai acabar a ladeira, né? O exemplo que eu gosto de dar num assunto em que é óbvio para a gente que está tendo aquecimento global e tudo isso, ninguém nega, né? Isso é um fato, os cientistas comprovam. Mas o fato é que se você entra numa sauna e numa situação essa sauna está cada vez ficando mais quente e você começa a ficar com muito calor e você continua vendo o termômetro subir, para você aquela sauna de repente nunca vai parar de esquentar e ali é o final do mundo, né? Mas se você entra num cenário B agora na mesma sauna, com a mesma temperatura inicial que você entrou no caso A, só que a temperatura agora começa a baixar, talvez você ache que também aquela sauna vai continuar caindo a temperatura até chegar a uma temperatura que está fora do próprio... Da proposta da sauna. Exato. Então, eu tenho um pé atrás um pouco em achar que o problema de cibersegurança ele é exponencial e não tem freio e cada vez mais pior, até o ponto que a gente chega a ter um colapso total do sistema. Acho que está mais fácil cair um meteoro na Terra em que a gente não tenha detectado ele ainda. Enfim, Hubble está aí para ajudar e tem muito esforço para tentar, né, ver o que está vindo antes da hora.
tem um que vai passar em 29 entre a Terra e a Lua. Acho que assim, em termos, né, de espaço, é tirar a tinta da lataria, né? Quase vai bater, mas de fato parece que não tem nenhum muito próximo. Então Em 2029 vai passar um meteoro entre a Terra e a Lua? sim, chama-se Apophos. Né? Mas qual que é o tamanho desse meteoro? Ele é grande o suficiente para fazer um bom Um barulho. bom estrago. Eita. É. Esse é o momento que é bom confiar na matemática, né? Porque Então, pois é. meio grauzinho ali, né, pode fazer toda a Não, mas diferença. está bem calculado, parece. Bom, mas o fato é que assim, eu não acho que vai ter esse doomsday por causa de cibersegurança. Tá. Fica difícil poder. Sabe por que E que eu aí, sou cético em ah, relação a isso? Desculpa te interromper. não. Eu já entrevistei aqui no podcast o Luiz Augusto e o Flávio Durso, que são a família de tributarismo, não, de direito penal, perdão, que foi fundada pelo avô, o escritório, e os netos hoje super presentes crimes, direito digital, Aham. né? São crimes, PIX, né? Tipo de crimes digitais que envolvem. A gente viu que não existe um código digital, assim como existe um código penal, um código civil. O direito penal, o direito digital, ele permeia, ele está em tudo. Mas uma coisa que ficou muito clara é a velocidade de evolução tecnológica vis-à-vis a velocidade de evolução legislativa, leis, punições, é ridículo. Um cresce em PG, outro cresce em PA. E assim, então, tem aqui, eu até perguntei, estamos chegando num cenário de Mad Max aqui, porque não vai ter lei para julgar crimes de uma tecnologia que está muito avançada, sendo que a nossa lei ainda está na idade da pedra, entendeu? E eles não tiveram uma resposta contundente. Falam, I don't know, maybe, É uma zona né? cinzenta. Eu também não vou ter resposta contundente, não. Mas assim, o fato é que quanto mais complexa é a tecnologia, me parece que é mais difícil para o regulador acompanhar. Eu acho que está mais difícil para o regulador acompanhar hoje do que era 100 anos atrás. Eu Você vejo isso mais voltar, como um risco de eu vejo né? isso mais como um risco de soberania nacional Uhum. do que um risco de fato, que é aí que tá, do que um risco de fato físico. O ponto é, se o blockchain, por exemplo, não está nem aí para jurisdições, para fronteiras, né? Até aqui é meu país, daqui para cá é seu país. It doesn't matter, né? Então, eu vejo essa questão legislativa mais como um risco de soberania nacional, envolve moeda, Você acha do que o que... digital nomad ele chega para crescer e ficar? O que você acha disso? Sim, vai ser tudo gig, né? Vai ser tudo... Cada vez mais as pessoas vão trabalhar para si próprias. Eu estava vendo o Naval Ravikant falar sobre isso, é um cara que eu gosto muito. Esse modelo de trabalho formal, empresa, hierarquia, regra, compliance e tal, vai ser assim, não, você vai acordar, vai ter ali 5 pedidos de job no seu celular, você tem um specific knowledge ali, você manja de algum assunto, pinga no seu celular o job, você vai lá, faz o job, você pode estar no Tahiti ou na Mongólia, você faz seu job, fecha o seu dia, você não tem mais ninguém para reportar e ganhou seu dinheiro e that's fine. Eu acho que é para isso que a gente está evoluindo. Até porque se a inteligência artificial, ChatGPT é um exemplo, tem essa conversa toda, o risco de tirar as profissões, aí professor, jornalista e tal, que é real, né? Então cada um vai ter que, na minha visão, se encontrar cada vez mais enquanto valor agregado, que valor que eu agrego, o que eu faço, o que eu tenho de trabalho para oferecer. E isso vai ser cada vez mais tokenizado, digitalizado, dentro de um blockchain, dentro de uma rede, DAO, né? Eu acho que está caminhando para isso. O mundo corporativo tradicional, ele está, né, perdendo ali camada por camada, mas está perdendo a rigidez histórica. É a minha visão. Qual que é a sua? Não, a minha é que é isso. Eu não acho que é um mundo sem fronteiras, não, mas acho que cada vez mais a gente vira uma mistura de culturas, né? O acesso digital, ele permite a gente
está em lugares diferentes, não fisicamente, mas você está em lugares muito diferentes, né? Para conseguir trocar. E eu acho que eu queria pegar o ponto que você falou em relação ao regulador, né? Em Tá que bom? você perder a identidade da soberania nacional, eu não vejo tanto problema. Onde eu vejo problema muito é a dificuldade em todo mundo estar na mesma página na hora que você quer regular alguma coisa. E acho que é cada vez mais complexo para quem está na cadeira do regulador em ser alguém que consiga acompanhar todas essas mudanças, né? Não acho que é o melhor exemplo a gente dar aqui, mas se você pegar, né, a sabatina que o Zuckerberg passou no Congresso, né, anos atrás, e aí o CEO do TikTok agora tem 2, 3 semanas, né? Já vi. É difícil, sabe? O nível de conhecimento da equipe de tecnologia, né, que trabalha na empresa e, né, o nível de educação daquela turma na parte especificamente de tecnologia, né? Não dá para pedir isso. É quase Não dá, não não dá. dá. Explicar física quântica para uma criança de 2 anos. Não dá. Não dá. Isso é uma coisa que porque a gente fala soberania nacional, perder essa identidade, isso impacta muito. Você está falando de arrecadação, você está falando de moeda, você está falando de leis, você está falando de... A cultura eu até concordo com você, porque essa mudança, esse pêndulo geopolítico, né, agora você tem um mundo multipolarizado, né, que fala nova ordem mundial, BRICS, tal. Isso de fato aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Antigamente o mundo era um tabuleiro de xadrez de um jogador, né? Você tinha os Estados Unidos, ó, jogo aqui, eu viro, jogo aqui, eu que mando e acabou. Sim, Isso já mudou, já. né? Então esse novo conceito de multipolaridade aproxima. Estava lendo, não sei se você conhece Alexander Dugin, ele é digamos, o cérebro do Putin, né? Ele tem uma quarta teoria Não conheço. política, ele se apoia em Heidegger, né? Que era ele falou, ó, nem capitalismo, nem comunismo e nem liberalismo funcionam. Estamos aqui para uma quarta teoria política, que é o que eles chamam desse conceito de civilização, né? Então, não é que você tem a Rússia, você tem lá o bloco eslavo. Você não tem o chinês, você tem o bloco da dinastia Han, por exemplo. Você tem o latino-americano, por exemplo. Então, e não é à toa que você vê, não está tendo conversa. A gente fala, vamos ter uma moeda do Mercosul. Então, de fato, está havendo essa disrupção de soberania nacional, essas formações de Mundo blocos. físico, digital, e como que Mas você é muito permeia louco, cara. É muito difícil saber para onde que o negócio vai. Porque é complexo, é realmente, realmente complexo. Não, tem uma coisa que também me faz coçar a barba aqui junto com você, que é o seguinte. Há 500 anos atrás, né, a turma que dominou engenharia naval, né, tecnologia de ponta na época, disruptiva, né, navegação, sextante, compasso, né? Parece muito simples para a gente hoje, mas era o que era de ponta na época. Bom, aí com toda aquela cultura sudeste asiática que eles importaram de tecnologia, pólvora, tudo isso, né, com uma camada agora de navegação, engenharia naval, a turma dominou aí 200 anos, 4, 5 países, né, tiveram uma jornada de domínio esplêndida, né? E a gente pode passar por outras fases menores, né? O holandês com estrutura de capitais, a economia cresce muito, né? Depois o inglês, Revolução Industrial, né? Aí vem o americano nessa última leva, né? Mas aí parece que assim, Putin, enfim, centros de inteligência desses países que estão um pouco mais antenados com isso, entendem que tem uma grande chance do país que dominar a inteligência artificial nos próximos 10 anos ser, né, quem
vai ser o país que vai comandar talvez o próximo século. Sim. Sim. E eu acho que não é só inteligência artificial, é inteligência artificial alinhada com uma capilaridade logística, uma capilaridade que é o Belt and Road chinês, Sim, tudo que vem em volta junto, mas né, o comércio também, a, né? a bomba nuclear nova é o AI, né? É o AI. Por isso que eu falo, ele passa manteiga no pão Total. ou esfaqueia uma pessoa. Então, já que a gente falou do AI enquanto desafio, vamos falar do AI então enquanto solução. Né? Até para ter conversa com a tese de cyber e até para a gente evoluir um pouco, tá? Como é que a gente constrói essa visão 2030, 2045? Como é que a gente usa então capital, tecnologia, talento para prospectar melhores negócios, né? Investir em fundamentos sólidos, usar a tecnologia em nosso favor e o papel da Our Crowd nisso. Por exemplo, esses exemplos que você trouxe, né? Computação quântica, biotech. Como é que essa confluência aí de teses de investimentos e tal podem nos ajudar a ter um futuro que vale a pena aguardar por ele? Então, eu não sou especialista, mas eu acompanho vários deles, né? Tem uma turma que está num lado mais otimista e outra menos otimista, né? Não dá nem para saber quem está certo, né? Agora, como Our Crowd, né? O que a gente faz? A gente é uma peça da engrenagem, né? Que a gente está ajudando, né, essas empresas a se desenvolverem, né? Os líderes e quem de fato faz isso é o criador, fundador da empresa, quem desenvolve a tecnologia, né? A gente uma peça de incentivo na própria trajetória dele já, né? Então, nosso papel é muito esse. No lado de como que isso vai fazer bem ou mal, eu acho que só tem... o lado bom é assim, eu acho que o problema é o homem, não é a máquina, né? Então, você falou da faca, né? Vamos usar para passar a manteiga. Você pode usar ela no dia seguinte para qualquer outra coisa que você queira. E qualquer tecnologia também vai ser sempre verdadeiro. A gente falar que você pode usar aquilo para o bem ou para o mal, né? Então, eu sou otimista que o programa AI, né, autônomo, que vai dominar o mundo, isso aí não tem a menor chance da gente ver tão cedo, se um dia ocorrer, né? Você está falando daquela visão meio distópica, assim, de robô, o ser humano ser vassalo do robô? É disso que você está falando? Sim, também, mas assim, mais no sentido de que a gente perderia o controle e aí a máquina vai fazer o que quiser, né? Mas um passo antes disso um homem aperta um botão errado. Alguém faz uma programação ruim, né? E a gente não está mais assim brincando de estourar bombinha na garagem. Que aí se dá uma zebra, né? Eu e você, a gente queima o dedo, né? Enfim, tem uma pequena cicatriz de algo que não é tão grave, né? Quando a gente começa a levar galão de gasolina para brincar com fogo, já muda um pouquinho, né? Então, quanto mais potente é a ferramenta, maior a consequência negativa, né? Então, tem esse lado todo, né? Mas aí falando da parte boa, né? Igual você queria um pouco provocar aqui. Eu acho que a gente já vê assim, diversas coisas em que são maravilhosas acontecendo, né? Então, a gente está entrando num mundo preditivo demais, doenças, causas de morte que pareciam muito complexas e longe de ter soluções. Acho que a gente caminha para um mundo muito mais rápido do que o esperado para atingir novos níveis de qualidade de vida e tempo em que a gente vive, né? Então, a expectativa de vida e a qualidade, acho que os dois sobem muito. Acho que tem um grande lado maravilhoso justamente aí.
saúde e como que a gente consegue envelhecer com mais qualidade, né? Com mais energia, com menos doenças. Essa parte, inteligência artificial, vai ajudar a gente, já está ajudando. Pensa na velocidade que foi processada a cura, vou chamar de cura, ou a vacina, né? Assim, a vacina contra o Covid, né? Curar o medo de sair na rua, vamos chamar assim, né? Sim. Quanto tempo a gente levou para desenvolver isso, né? Então, a gente tem visto casos diversos de... Teve uma empresa, inclusive, do nosso portfólio que entrou em uma das etapas de uma dessas empresas que fez a vacina. Não vou lembrar agora qual delas que foi, mas basicamente era um exercício de 4.500 horas para processar o dado e eles fecham em 20 minutos. Né? Então, quanto tempo isso cai para 20 segundos? Né? Então, acho o tempo interessante. de resposta para medicação, diagnóstico, tudo isso melhorando muito. Concordo. Mas vamos pegar o exemplo do Covid, né, que você trouxe. De fato, hoje já não existe mais tanto medo para sair na rua como há 2 anos. Beleza. Vacinas, tecnologias, diagnósticos, beleza. Mas há de se convir que a consciência, digamos, o tal do novo normal, não é que voltou a ser como era antes. Não voltou. E nem vai voltar. A gente pode estar mais na rua hoje. Beleza, a gente está aqui conversando sem máscara. Tranquilo. Agora, a consciência sobre essa, digamos, a sementinha do que ficou, o residual psicológico do que ficou desse choque que a gente viveu, ele está aí. Gerações mais novas, molecada aí, sei lá, que foi pega no auge do Covid com, sei lá, 7 anos, ainda o cérebro em formação. Eu vi relatos de crianças que não queriam pisar no chão, pânico de pegar a Covid pisando no chão, sabe? Gente que estava para se formar no 3º colegial e tal, teve que terminar tudo pelo online. Então, de fato, é como se assim, a consciência ela evolui, a consciência aqui abstrata, não a consciência digital, né? Ela evolui de forma, ela caminha junto, né, com o digital. Então, essa visão de futuro que a gente está falando aqui, a minha preocupação é essa, de que a gente esteja meio overwhelmed, assim, meio cansado de tanta pancada que a gente vem levando até agora, né? E mesmo com toda essa tecnologia, todas essas facilidades e tal, acesso a viver 100 anos, água potável, tudo maravilhoso, parece que o ser humano ele está constantemente nessa bolha de medo. Será que eu vou perder o emprego? Porque o robô vai fazer? Será que alguém vai apertar um botão errado? Será que vai chegar uma outra pandemia? Será que isso... Você vê taxa de fertilidade nos homens, o volume de esperma nos homens caindo estupidamente, taxa de natalidade caindo. Então, é quase como... Eu queria tentar, talvez eu não esteja fazendo uma pergunta específica, talvez seja só uma reflexão ampla para dizer como é que a gente faz o negócio valer a pena. No sentido de, eu comecei falando sobre sabedoria, prosperidade e longevidade. Então, de fato, esse acesso à abundância que a tecnologia traz, fenomenal. A longevidade de viver vários anos com saúde, fenomenal. Né? Talvez a sabedoria seja o X da questão aqui, né? Como que a gente mescla uma vida tecnológica com uma vida sábia, no sentido de onde a gente põe o nosso dinheiro, onde a gente trabalha, quais são as relações humanas que a gente tem, que tipo de hobby, práticas meditativas e aí por diante a gente tem. Porque se essa consciência humana, se esse autoconhecimento, essa quase transcendência humana não rolar, aí, de fato, vai haver o risco da máquina falar, então deixa que eu tomo conta, já que você ainda está no passado. Né? Então, é minha sensação, um pouco quase como um tapa na cara do ser humano, de tipo, beleza, a tecnologia vai continuar, mas
descobre, né, quem tu eres e o que tu queres e como tu contribuis, né, basicamente para o mundo, porque a gente também está saindo de uma era, saindo não, na verdade a gente ainda está dentro de uma era muito egóica, é a selfie, é o videozinho, é o moleque no TikTok que faz dancinha e ganha mais do que médico com PhD, sabe? Essas, na minha visão, vou até usar uma palavra difícil, essas quase esquizofrenias, elas precisam também passar por esse choque de fundamento que nem as teses de investimento estão passando, os valuations estão passando. Porque senão é como a gente ter uma Ferrari na mão e a gente não conseguir passar da primeira marcha, entendeu? É um pouco isso, eu sinto que é uma dança que anda junto ali. E a gente tinha falado também antes sobre os objetivos da ONU, lá, os ODS, os 17 lá. Não sei se você soube, mas tem o ODS 0 agora que eles falam, que é o que eles chamam de Inner Development Goals. São 5 grandes metas, assim, que é autoconhecimento, puro e simples. Então, acho que está muito na Escandinávia, está muito forte isso. Que eu acho que é isso, tá? A gente quer um mundo melhor, a gente quer tecnologia. Tá bom, cara. Então, são esses pontos que eu trouxe, né? Sim. Então é isso, eu acho que para essa visão de futuro vale a pena, para a gente parar talvez de querer antecipar tanto. Nossa, como é que vai ser em 2045? Sei lá. Não sei como é que vai ser amanhã, né? Então, eu acho que depende de cada um, assim, é muito singular, eu acho que essa resposta, cada pessoa tem a tua, eu acho, né? Porque quanto tempo vai demorar para a gente aprender a lidar com esse excesso de tecnologia, né? Será que a gente já aprendeu? Não sei, né? Será que a geração que vem ela vai ter um olhar e vai falar para a gente, né, a geração mais antiga, olha, vocês passaram tanto tempo, né, tirando fotos e isso e aquilo, não é isso que a gente quer mais, né? A gente não quer mais dançar, nem ser tão mais egocentrista, é outra coisa agora, né? Porque se de fato gera ansiedade, não gera talvez talvez não seja assim o melhor canto para você se sentir sábio, satisfeito e feliz, né? Não quero falar mal de plataformas digitais, de mídia social, porque eu acho que tem tanta coisa no mundo Sim. que a gente tende às vezes a bater em coisas em que são muito criticadas, né? E aí vira um alvo sempre fácil para a gente falar mal, né? Sim. Mídia social e fake Apontar o news, dedo, né? Sim. Mas assim, então acho que é muito mais quanto que você usa, o como, do que o que está aí, né? Não tenho nenhuma coisa pessoal minha para dividir, faça assim ou faça assim, não. Eu me pego às vezes um pouco mais ansioso do que acho que eu deveria, me sentindo um pouco mais raso do que eu deveria, às vezes me sentindo um pouco mais perdido com a confiança da notícia que está vindo na minha frente do que eu gostaria. Esses níveis de desconforto não são muito bons, eu acho, né? Mas tinha outras coisas que a gente fazia antes, né, de ter esse container de informação, né, um bombril digital na nossa mão, 1001 utilidades, né? E aí é ótimo, né? Mas como é que você vai querer usar isso daí, né? Vai querer acordar 4 da manhã e abrir o celular? Não está muito bem, não, né? Então acho que tem uma lição de cada um aí, encontrar o teu ponto de como usar a tecnologia de uma forma que ela te ajude. Então, fazendo até uma pergunta para fechar assim, fazendo essa então a visão do Rodrigo. 2030, 2045 ou 2023 amanhã, né? Quais são esses valores aí? Quais são esses valores agora mais humanos, vai? Esses valores ou essas questões que fazem tudo valer a pena. Usar a tecnologia como uma aliada, trabalhar no mercado onde você trabalha, ou conversar com as pessoas com quem você conversa, assim, quais são quase
Os valores mesmo. Quais são os drivers do Rodrigo? Você acha que... Até para não personalizar muito, no geral, assim, uma sugestão do que você acha que vale a pena, então, para esse futuro. Olha, o que eu acho que vale a pena, assim, uma coisa que fica muito na minha cabeça, né, que eu penso bastante, é a correlação da consciência que a gente tem, né, e a habilidade que a gente tem em simular um mundo do que o que a gente chama natural, que é o mundo biológico, né, com um mundo de máquinas, né, e, e como que eu acho que, na verdade, tudo permeia, né, tem uma distinção entre a palavra natural e tudo que existe. Eu acho que tudo que existe é natural, na verdade. Então, na hora que a gente transforma coisas que são naturais em não naturais, fica impossível a gente enxergar, né, que a tecnologia ela vem para ajudar a gente, que não tem uma substituição da máquina, né, ficando em cima do homem, se sobrepondo a ele, né? É muito mais como que a gente vai junto, né? E eu não tenho as respostas aqui, eu fico muito curioso com tudo que eu leio, tudo que eu vivo, as empresas que a gente investe, né, esses fundadores brilhantes. E, de fato, enfim, esses futuristas, né, o Ray, ele falou num último evento que eu fui, em que a única forma em que ele vê para a gente conseguir acompanhar essa evolução é, de fato, a gente conectar o cérebro ao computador, né? É a única forma da gente não ficar para trás, né? Então, na hora que eu começo a ver uma imagem em que ela é tão perfeita, em que eu acho que eu estou te vendo, mas não é você, eu estou num mundo agora em que eu não consigo mais detectar o que é uma imagem real ou não, né? Na hora em que você fala, a sua voz chega no meu ouvido, mas eu não sei mais se é você, com uma linguagem muito proprietária da forma em que você fala, né? É um mundo um pouco diferente em termos de como que você consegue ler toda essa comunicação, né, e distinguir o que é o que. Essa é a parte que eu acho que ela é mais intrigante para mim. Assim, eu vejo você aqui em frente, eu sei que é você, né, mas eu sei que a gente vai viver num mundo já já em que coisas que eu esteja vendo talvez não sejam as reais, né? Muito além do que esse papo de fake news, Sim, né, sim. que existe desde É que o cognitivo homem... mesmo o negócio, né? É uma coisa que quando vai além da capacidade nossa, né? Então, a evolução exponencial da computação, nossa linear, inevitável que chega uma hora em que a gente não consegue acompanhar. E aí eu fico curioso para saber o que seria você conseguir conectar o seu neocórtex, né, a parte principal dele, a uma nuvem, a um ponto em que some talvez a linguagem para o aprendizado existir, como se eu conseguisse me comunicar com telepatia com você e a gente passa a fazer isso com o computador. Bom, então será que eu vou aprender instantaneamente múltiplos livros? Será que é num flash, num estalo de um segundo, eu escolho um conhecimento e eu absorvo ele com velocidade? Tem gente que acha que a gente vai para essa direção, né? Então eu fico muito feliz de estar vivendo um momento de vida em que ele é extremamente duvidoso no que vem para frente. A dúvida sempre traz muito medo, muito medo. Normal a gente ficar completamente desconfortável com mudanças mais radicais. Mas eu prefiro estar vivo para ver do que não estar vivendo nessa época. Então eu realmente acho que é um dos melhores tempos para a gente estar vivo da história da humanidade. Eu não trocaria o tempo que eu vivo. Sabe aquelas brincadeiras que a gente fala? Gostaria de ter vivido num outro período. Não, eu queria estar vivo agora, nesse momento mesmo. Acho que não tem nenhum outro melhor na história. Que é interessante até porque você está trazendo um valor, assim, uma questão até tal, né? Uma coisa, é um conceito taoísta, isso assim, onde mais você poderia estar, mesmo que você quisesse estar em outra época, Sim, passado ou futuro, sim. aonde mais você poderia estar no seu agora, né? Então, Exato. Perfeito. por mais que exista
É que aí, então, quando eu falo você, aí que entra essa abstração. Se a noção do quem sou eu, do quem a pessoa que está na minha frente, você é você, eu sou eu, então, porque quando o conceito do eu relativizar, aí realmente vai ser Pois é. uma outra sinfonia. Quantos avatares do Rodrigo vão É, existir? Mas é cenas dos próximos capítulos, né? Mas, Rodrigão, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma conversa muito rica, muito profunda. Deixar, assim, uma questão, algum comentário final, alguma coisa que você queira falar, seja sobre Our Crowd, seja uma coisa pessoal, para a gente fechar e envelopar essa conversa. Não, acho que só não tenhamos medo do amanhã, talvez, né? Fantástico. Sempre teremos que lidar com a incerteza. Fantástico. Uma ótima provocação para fechar. Rodrigo, muito obrigado. Valeu de verdade. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.